As agulhas de tricô repousavam imóveis sobre o meu colo, frias como a sala de espera daquele hospital na Avenida Paulista. O cheiro de antisséptico parecia ter impregnado minha alma, uma fragrância estéril que substituíra o aroma de baunilha e açúcar da minha pequena doceria em Perdizes. Meu mundo, antes um universo de bolos confeitados e sorrisos de netos, havia se reduzido ao bip rítmico e impiedoso dos monitores da UTI. Lá dentro, minha filha, minha Lívia, dormia um sono que não era descanso, presa entre a vida e a morte por fios e tubos, vítima de um motorista bêbado numa noite chuvosa. E aqui fora, eu enfrentava um veneno de outro tipo. Marcelo, meu genro, o homem a quem entreguei a mão da minha única filha, o homem cujo primeiro negócio eu financiei com as economias de uma vida, parou diante de mim. Seus olhos, que um dia eu achei que brilhavam de ambição e amor por Lívia, estavam opacos, duros como o mármore do chão. Ele ajeitou a gravata de seda, uma ilha de perfeição em meio ao nosso caos. Dona Elisa, ele começou, a voz desprovida de qualquer calor. Não há nada que a senhora possa fazer aqui. Só atrapalha. É melhor ir para casa. Some, some. A palavra ecoou no corredor silencioso, ricocheteando nas paredes brancas e se cravando no meu peito. Some, como se eu fosse um estorvo, como se a mãe da mulher que lhe deu um filho, a mulher que lutava pela vida a poucos metros de nós, fosse um lixo a ser descartado. Naquele instante, o luto que me paralisava se transformou em gelo, um gelo cortante, preciso. A frágil senhora de cabelos brancos que todos viam morreu ali, naquele corredor asséptico. Em seu lugar, nasceu uma estrategista. Eu a senti lentamente, meus olhos fixos nos dele, memorizando cada traço da sua indiferença. Você tem razão, Marcelo. Eu vou para casa. Ele pareceu aliviado, talvez até surpreso com a minha passividade. Mal sabia ele que eu não estava indo para casa para chorar. Estava indo para a guerra. Mas antes de eu continuar essa história que vocês precisam ouvir, me façam um favor. Apertem esse botãozinho de curtir aí embaixo. Vocês sabem como é, né? Uma mulher da minha idade precisa de todo o carinho que conseguir. E se vocês gostam dessas histórias que a vida ensina, se inscrevam no canal. Prometo que sempre terei uma história para contar. E vocês sempre terão uma cadeira na minha mesa. Meu apartamento, com seus porta-retratos cheios de sorrisos e o cheiro fraco de lavanda, tornou-se meu quartel-general. O primeiro ato foi visitar Lívia. Segurei sua mão inerte, sentindo a pele fria, e sussurrei minha promessa. Filha, a mamãe vai cuidar de tudo. Descanse. A mamãe vai consertar isso. Depois, em casa, a caixa de metal que guardava os documentos do meu falecido marido foi aberta pela primeira vez em anos. Lá estava tudo. Os contratos de empréstimo para a primeira empresa de Marcelo, a Inovatec Solutions. Os documentos onde eu figurava como fiadora. Uma garantia que ele precisou quando seu nome ainda não valia o papel em que era impresso. Ele havia crescido, se tornado um tubarão no aquário corporativo da Faria Lima e, com o tempo, esqueceu-se do pequeno peixe-piloto que o guiou pelas primeiras águas. Ele se esqueceu de que, para o banco, a minha assinatura, a garantia da minha doceria sólida e tradicional, ainda valia ouro. O plano começou a se formar não com a fúria de um incêndio, mas com a precisão fria de uma geada. Eu passei a dividir meus dias. As manhãs eram sagradas, passadas ao lado de Lívia, lendo para ela, conversando com seu corpo imóvel, atualizando-a sobre os progressos do nosso neto Lucas na escola. Eu cantava as mesmas canções de ninar que cantava para ela, minha voz um fio de normalidade na sinfonia mecânica da UTI. As tardes e noites, no entanto, eram dedicadas a Marcelo. O primeiro passo foi contatar o seu Almeida, o antigo gerente do banco, um amigo do meu marido. Convidei-o para um café na minha doceria. Entre uma fatia de bolo de fubá e o barulho da máquina de expresso, expliquei a situação, omitindo a crueldade de Marcelo, focando apenas na minha preocupação com a instabilidade dos negócios após o terrível acidente da minha filha. Seu Almeida, um homem de outra época, onde a palavra e a honra ainda significavam algo, compreendeu a minha angústia de fiadora. Ele me garantiu que revisaria as cláusulas. Ele não precisava saber que a minha preocupação não era proteger meu patrimônio, mas sim usar cada centavo dele como uma arma. A execução foi meticulosa. Comecei a liquidar alguns investimentos de baixo risco que eu mantinha. Vendi um pequeno imóvel comercial que eu alugava, juntei uma quantia substancial, um fundo de guerra que Marcelo nem sonhava que eu possuía. O homem que me via como uma velhinha que fazia doces não tinha ideia da disciplina financeira que foi necessária para construir e manter aquele pequeno negócio por 40 anos. Com o dinheiro em mãos e a assessoria discreta de um advogado indicado por seu Almeida, comecei a puxar os fios da teia que eu mesma ajudei a tecer ao redor dele. O primeiro fio foi a fiança bancária. Exerci meu direito de retirá-la, alegando insegurança com a gestão da empresa na ausência de Lívia,
que no papel ainda era sócia minoritária. O banco, seguindo o protocolo, notificou Marcelo. Ele teria 30 dias para apresentar uma nova garantia ou quitar o empréstimo vultoso que havia tomado para uma expansão recente. Eu sabia que ele não tinha nenhuma das duas coisas. Seu estilo de vida luxuoso, o apartamento na Vila Nova Conceição, o carro importado, tudo era financiado pela imagem de sucesso, não por um lastro real. O pânico dele deve ter sido imediato. O segundo fio foi a própria doceria. Marcelo, em sua arrogância, usava nossa cozinha industrial durante a madrugada para produzir sobremesas gourmet para sua empresa de catering corporativo. Um negócio paralelo que ele tocava. Era um acordo informal, um favor de família. Enviei-lhe uma notificação extrajudicial, redigida com a linguagem mais formal e impessoal possível, informando o fim do acordo e cobrando um aluguel retroativo pelo uso do espaço e dos equipamentos, com juros e correção monetária. A quantia era pequena para ele, mas o golpe era simbólico. Eu estava fechando todas as portas, uma por uma. Enquanto isso, na UTI, eu observava o rosto sereno de Lívia. Às vezes, a culpa me visitava. O que ela pensaria de mim? Da mãe doceira que se tornara uma predadora de sangue frio? Mas então, eu me lembrava da palavra some. E a culpa se dissolvia, substituída por uma determinação gélida. Eu estava podando os galhos podres para que a árvore pudesse sobreviver. Eu e meu neto éramos a árvore agora. O golpe final foi mais sutil, mais cruel. Lembrei-me de conversas na mesa de jantar, de Marcelo se gabando de um grande contrato que estava prestes a fechar com uma multinacional. Um contrato que consolidaria sua posição no mercado. Ele mencionou o nome do executivo responsável, um tal de Ricardo. Com alguma pesquisa, descobri que Ricardo era um homem de família, conservador. Também descobri, através de um extrato de cartão de crédito antigo que Lívia havia deixado em casa, que Marcelo tinha uma amante. Ele não era discreto. Havia despesas em hotéis de luxo, joalherias. Juntei as peças, criei um e-mail anônimo. Nele não havia acusações, apenas preocupação. Um amigo que alertava a empresa sobre a instabilidade da vida pessoal do CEO da Inovatec, sugerindo que tal comportamento imprudente poderia se refletir na gestão dos negócios. Anexei cópias das faturas com datas e locais. Enviei para o e-mail corporativo de Ricardo e para alguns diretores. Foi como jogar uma pedra num lago de águas paradas. As ondulações fariam o resto. As consequências não demoraram. Primeiro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Marcelo. A voz dele não era mais fria e controlada, mas um rosnado de fúria e desespero. Ele me xingou, me acusou de ser uma bruxa, uma velha amarga. Você me destruiu! Você arruinou tudo! Ele gritava. Eu ouvia em silêncio, o telefone pressionado contra a orelha. Quando ele finalmente parou, ofegante, eu respondi com a voz mais calma e doce que consegui encontrar. Eu não sei do que você está falando, meu querido. Eu apenas fechei minhas contas. As contas que você deixou abertas. Agora, se me der licença, estou indo ver a minha filha. E desliguei. O banco executou a dívida. Sem a nova garantia, os bens da empresa foram congelados. O contrato com a multinacional, claro, foi cancelado. Os rumores sobre sua vida pessoal e sua instabilidade financeira se espalharam pelo mercado paulistano como fogo em mato seco. Ninguém quer fazer negócios com um homem que está afundando. Ele perdeu o apartamento, o carro, perdeu o status, perdeu tudo que ele valorizava. Alguns dias depois, sentada ao lado de Lívia, notei um tremor na pálpebra dela. Chamei a enfermeira. Foi um reflexo, disseram, mas foi algo, uma semente de esperança. Naquela noite, voltei para meu apartamento. O silêncio era profundo. A adrenalina da vingança havia passado, deixando um vazio estranho em seu lugar. Eu olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que um dia afagaram o rosto da minha filha e que agora haviam orquestrado a ruína de um homem. Eu venci. Protegi o futuro do meu neto. Vinguei a honra da minha filha. Mas enquanto a cidade de São Paulo pulsava lá fora, com suas luzes indiferentes e seu barulho incessante, eu me perguntei se o que eu sentia era paz ou apenas a quietude desolada de um campo de batalha após a guerra ter terminado. A vingança, percebi, é como um dos meus doces mais amargos. Satisfaz um desejo momentâneo, mas deixa um gosto persistente e complexo na boca. Um gosto que talvez nunca desapareça completamente. Aquele gosto amargo não se dissipou com o amanhecer. A garoa
água fina, típica de São Paulo, lavava as janelas do meu apartamento em Higienópolis, mas não a minha alma. Cada gota que escorria pelo vidro parecia um lamento, um eco do silêncio que Marcelo havia deixado para trás. A vingança, eu pensava enquanto o café coava, não é um prato que se come frio, é um prato que se come sozinho no escuro e cujo sabor impregna tudo depois. Os dias se tornaram uma rotina cinzenta, um pêndulo entre a quietude opressora do meu lar e a ansiedade esterilizada do hospital. Eu passava as tardes ao lado de Lívia, lendo para ela os mesmos livros de sua infância, contando sobre o dia a dia de Lucas, seu filho, meu neto, a quem eu agora criava como meu. Eu omitia, é claro, a parte sobre a demolição sistemática da vida do pai dele. Para Lucas, o pai estava apenas viajando a negócios, uma viagem muito longa e complicada. Era uma mentira necessária, um curativo sobre uma ferida que eu mesma havia aprofundado. A enfermeira-chefe, uma mulher de olhar cansado, mas gentil, já me conhecia. Dona Elvira, ela dizia com um aceno de cabeça. Alguma mudança? E minha resposta era sempre a mesma, um sussurro. Ela apertou minha mão hoje. Ou a pálpebra dela tremeu de novo. Pequenos milagres que me mantinham de pé, fragmentos de esperança que eu juntava como um tesouro. Fora do hospital, o mundo continuava. Eu cuidava de Lucas, o levava para a escola, ajudava com o dever de casa. Ele tinha os olhos de Lívia. E cada vez que me olhava, era um misto de conforto e agonia. Eu via minha filha nele, mas também via o futuro que eu havia lutado para proteger. Numa tarde, enquanto ele desenhava na mesa da sala, ele perguntou: "Vovó, por que o papai não liga?" Meu coração se contraiu. Ajeitei os óculos, a mão tremendo levemente ao pegar um lápis de cor. Ele está muito ocupado, meu amor. O trabalho dele é muito longe. A facilidade com que a mentira saiu me assustou. Eu, que sempre prezei pela honestidade, agora vivia numa teia de omissões. A vingança me transformara em alguém que eu mal reconhecia. O antigo negócio da família, a doceria que por décadas foi meu orgulho, estava fechado. A ideia de fazer um quindim, um brigadeiro, parecia uma profanação. Como eu poderia criar doçura com as mãos que haviam semeado tanta amargura? A ironia era cruel. A confeiteira que agora só sabia produzir fel. Uma noite, ao voltar do hospital mais tarde que o habitual, encontrei-o, Marcelo. Ele estava parado do outro lado da rua, sob a luz amarelada de um poste, uma figura patética encolhida dentro de um casaco surrado. Não era mais o empresário arrogante de terno impecável que um dia me disse para sumir. Era um fantasma, magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer. Ele me viu e atravessou a rua, cambaleando um pouco. Meu primeiro instinto foi de medo, mas foi substituído por uma frieza cortante. Eu não tinha mais medo dele. Elvira, ele disse, a voz rouca, desesperada. Por favor, eu não tenho mais nada. Eu o encarei. O barulho dos carros na Avenida Angélica, passando por nós como um rio indiferente. Você se lembra do que me disse na porta daquela UTI, Marcelo? Você se lembra de olhar para a sua esposa, minha filha, ligada a máquinas, e me mandar sumir? Ele baixou os olhos. Eu estava transtornado. Eu não sabia o que estava dizendo. Sabia, respondi, minha voz firme, sem um pingo de hesitação. Você sabia exatamente. Você estava se livrando de um problema, de um fardo. Você olhou para a mulher que lhe deu um filho, que construiu uma vida com você e a descartou. Então, não venha me pedir misericórdia. Eu apenas dei a você o que você mais queria. Um recomeço, do zero absoluto. Agora some. Da minha frente, da vida do meu neto. Some. Ele deu um passo para trás, como se minhas palavras fossem um golpe físico. Vi lágrimas brotando em seus olhos. Lágrimas de autopiedade, não de remorso. Ele se virou e se afastou, desaparecendo na noite paulistana. Um homem quebrado, engolido pela cidade que um dia ele pensou ter conquistado. Ao entrar no meu apartamento, não senti triunfo. Apenas um cansaço profundo que pesava nos ossos. Aquele encontro não me trouxe paz. Apenas confirmou a desolação do meu campo de batalha. Eu havia vencido um inimigo que já estava derrotado por dentro. As semanas se arrastaram. O outono chegou, pintando as árvores da Praça Buenos Aires com tons de amarelo e marrom. Lucas começou a fazer aulas de judô. A vida teimosa insistia em seguir em frente. E então, numa terça-feira chuvosa, o telefone tocou. Era do hospital. Meu coração parou. Corri para lá. O trânsito da Rebouças parecendo uma tortura deliberada. Cheguei à UTI ofegante, esperando o pior. A enfermeira-chefe me encontrou no corredor, mas em vez da expressão grave de sempre, havia um sorriso contido em seu rosto. Dona Elvira, venha. O Dr. Mendes quer falar com a senhora. O médico me esperava ao lado do leito de Lívia. Ele explicou com termos técnicos sobre atividade cerebral, sobre respostas a estímulos que haviam melhorado drasticamente nas últimas horas. Eu mal ouvia. Meus olhos estavam fixos na minha filha. Ela parecia a mesma,
pálida, imóvel. Mãe! A palavra saiu como um sopro, um fiapo de som quase inaudível, os lábios mal se movendo. Mas eu ouvi. O mundo inteiro parou. O barulho dos monitores, a voz do médico, o som da chuva lá fora, tudo se desvaneceu. Havia apenas aquela palavra. Mãe. Aproximei-me, pegando sua mão. Estava quente. Lívia, minha filha, você está me ouvindo? Seus olhos se abriram. Não totalmente, apenas 2 frestas. As pupilas, antes vazias, agora buscavam foco e encontraram as minhas. E então, sua mão, que tantas vezes eu segurei em busca de um sinal, apertou a minha, com força, com intenção. Naquele aperto eu senti tudo. Senti o amor, a saudade, a confusão e senti o peso esmagador do que eu havia feito em seu nome. As lágrimas que eu segurara por meses finalmente vieram, uma torrente silenciosa que lavava meu rosto. Eu chorei pela minha filha que estava voltando para mim e pela mulher que eu havia me tornado para que isso fosse possível. Nos dias que se seguiram, a recuperação de Lívia foi lenta, um passo de formiga a cada dia. Primeiro, frases curtas, depois, movimentos mais coordenados. A fisioterapia, a fonoaudiologia. Um exército de profissionais a ajudando a reconstruir sua vida, tijolo por tijolo. Eu estava sempre lá, ao seu lado. Uma noite, quando já estávamos em um quarto particular, a luz da cidade entrando pela janela, ela me olhou com uma clareza que eu não via há muito tempo. Mãe, cadê o Marcelo? A pergunta que eu mais temia. O ar ficou pesado. Eu respirei fundo, buscando a coragem que me guiou por todo esse tempo. Eu não mentiria para ela, não mais. Ele não está mais aqui, minha filha. Ele me deixou? A voz dela era frágil, vulnerável. Sim, respondi segurando sua mão. Mas não foi só isso. E então eu contei tudo, sobre a frase dele na UTI, sobre a minha dor se transformando em fúria, sobre o plano, sobre cada passo que dei para desmantelar o império dele. Eu não poupei detalhes, não me justifiquei, apenas relatei os fatos como quem lê um relatório. Quando terminei, o silêncio no quarto era absoluto. Lívia me olhava, os olhos cheios de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Eu esperava raiva, decepção, talvez até medo, mas não havia nada disso. Ela apertou minha mão de volta, o mesmo aperto forte que me deu o primeiro sopro de esperança. Obrigada, mãe, ela sussurrou. E então, pela primeira vez desde o acidente, ela sorriu. Um sorriso fraco, cansado, mas genuíno. Naquele momento, o gosto amargo na minha boca não desapareceu. Ele ainda estava lá, persistente, complexo, mas pela primeira vez eu senti que ele se misturava a outro sabor, algo parecido com doçura. A doçura do dever cumprido, do amor incondicional que protege suas crias a qualquer custo. Eu havia ido à guerra por ela, e agora a paz não era o silêncio de um campo de batalha vazio. Era o som da respiração tranquila da minha filha, dormindo ao meu lado, segura. E eu percebi que, para uma mãe, talvez não exista paz maior do que essa. O preço foi alto e eu o pagaria todos os dias pelo resto da minha vida, mas olhando para o rosto sereno de Lívia, eu soube sem sombra de dúvida que eu pagaria de novo. 1000 vezes. Os dias que se seguiram foram uma tapeçaria tecida com fios de alívio e agonia. A respiração de Lívia, antes um bip eletrônico e impessoal, agora era um som orgânico que preenchia o silêncio do nosso apartamento em Perdizes. O cheiro de hospital foi lentamente substituído pelo aroma do caldo de feijão que eu fazia para ela, na esperança de lhe devolver as forças. A paz que eu sentia era frágil, como uma fina camada de gelo sobre águas escuras e profundas. Eu via nos jornais as manchetes sobre o colapso do império de Ricardo, meu ex-genro, fraude, falência, investigação, palavras frias que descreviam o esqueleto do homem que eu havia deixado para trás. Cada notícia era um pequeno e amargo triunfo, uma confirmação de que minhas noites em claro, debruçadas sobre planilhas e contatos antigos da nossa pequena doceria, haviam valido a pena. Quem diria que a mesma piabilidade para negociar o preço do chocolate belga serviria para desmantelar uma holding? Certa tarde, enquanto a garoa fina de São Paulo batia na janela, Lívia me perguntou sobre ele. A voz dela era um fiapo, mas a pergunta foi um soco no meu estômago. Onde está o Ricardo, mãe? Ele não veio me ver? Meu coração parou. O gosto amargo voltou com força total, metálica, inegável. Eu desviei o olhar para a cidade cinzenta lá fora, os prédios se erguendo como lápides. Menti. Disse que ele estava viajando a trabalho, que estava resolvendo problemas urgentes. Cada palavra era um caco de vidro na minha garganta. Eu, que havia movido o céu e a terra por ela, agora a envenenava com mentiras para protegê-la
de uma verdade que ela não suportaria. A doçura do dever cumprido se azedou naquele instante. A guerra não tinha acabado. Ela apenas havia se mudado para dentro de mim. O campo de batalha agora era meu próprio coração, dividido entre a ferocidade da leoa que protege sua cria e a culpa da mulher que se tornou um monstro para fazê-lo. Naquela tarde, entendi que a vingança não traz a paz. Ela apenas troca o nome da sua dor. E eu teria que conviver com a minha nova dor, a dor de ser a guardiã de um segredo terrível pelo resto dos meus dias. Olhei para Lívia, ajeitei seu travesseiro e sorri. Um sorriso que não alcançava meus olhos. Eu pagaria esse preço também. Por ela. Ele não veio me ver. Meu coração parou. O gosto amargo voltou com força total, metálico, inegável. Eu desviei o olhar para a cidade cinzenta lá fora, os prédios se erguendo como lápides. Menti. Disse que ele estava viajando a trabalho, que estava resolvendo problemas urgentes. Cada palavra era um caco de vidro na minha garganta. Eu, que havia movido o céu e a terra por ela, agora a envenenava com mentiras para protegê-la de uma verdade que ela não suportaria. A doçura do dever cumprido se azedou naquele instante. A guerra não tinha acabado. Ela apenas havia se mudado para dentro de mim. O campo de batalha agora era meu próprio coração, dividido entre a ferocidade da leoa que protege sua cria e a culpa da mulher que se tornou um monstro para fazê-lo. Naquela tarde, entendi que a vingança não traz a paz. Ela apenas troca o nome da sua dor. E eu teria que conviver com a minha nova dor. A dor de ser a guardiã de um segredo terrível pelo resto dos meus dias. Olhei para Lívia, ajeitei seu travesseiro e sorri. Um sorriso que não alcançava meus olhos. Eu pagaria esse preço também. Por ela. Os dias que se seguiram foram um borrão de corredores brancos e bipes rítmicos. A recuperação de Lívia era lenta. Um passo de formiga a cada amanhecer. E a cada amanhecer, eu vestia minha máscara de serenidade, preparava a lancheira dos meus netos, Miguel e Sofia, que estavam ficando com minha irmã, e atravessava a cidade, da tranquilidade arborizada de Perdizes ao caos, controlado da região do Hospital Sírio-Libanês. O trânsito da Rebouças era meu purgatório diário, um tempo suspenso, onde eu podia despir a máscara e encarar a mulher que via no retrovisor. Uma mulher com os cabelos brancos bem penteados, a blusa de seda impecável e os olhos de um predador. A vingança, eu descobri, é um ofício que exige método, e o meu método nascera naquela noite, no mesmo corredor onde minha filha lutava pela vida. A noite em que Marcos, meu genro, o homem que jurou amá-la e protegê-la, olhou para mim com seus sapatos italianos brilhando sob a luz fria do hospital e cuspiu as palavras que selaram seu destino. Eu havia corrido para o hospital assim que soube. A chuva fina, a garoa paulistana que sempre me trouxe uma sensação de aconchego, naquela noite parecia chorar comigo. Encontrei Marcos no corredor da UTI. Ele não chorava. Estava ao telefone, a voz baixa e irritada, falando de ações e mercados. Quando me viu, desligou com um suspiro impaciente. Helena, ele disse, o nome soando como uma formalidade indesejada. Perguntei por Lívia, meu corpo tremendo, meu coração uma pedra de gelo no peito. Ele gesticulou vagamente na direção da porta. Os médicos estão com ela, foi feio. O carro deu perda total. Ele falava do carro, do carro. Eu senti o ar me faltar. E a minha filha, Marcos? E a Lívia? Ele me encarou e pela primeira vez eu vi, não o genro charmoso, o empresário de sucesso que encantava a todos nos almoços de domingo. Eu vi um estranho, um homem oco. Ela está em coma. Não há muito o que fazer agora, é esperar. Olha, Helena, eu tenho uma reunião inadiável amanhã cedo. Investidores estrangeiros. Eu não posso. Eu o interrompi. A voz que saiu de mim não era a minha. Era a voz de gerações de mães antes de mim. Você não vai a lugar nenhum. Sua esposa está lá dentro, entre a vida e a morte. Ele riu. Um riso seco, sem humor. Não me diga o que fazer. Essa situação toda é um desastre para os negócios. Eu preciso conter os danos. Ele ajeitou a gravata de seda. Escuta, eu cuido das contas do hospital. Você fica aqui com ela. Faz o seu papel de mãe e some da minha frente. Some! A palavra ecoou no corredor asséptico. Bateu nas paredes brancas e voltou, cravando-se em mim. Naquele instante, o luto deu lugar a uma fúria fria, cristalina. O amor que eu sentia por aquele homem se transformou em pó. E desse pó nasceu um propósito. Eu faria ele sumir, não da minha frente. Do mundo que ele tanto amava, o mundo do dinheiro, do poder, do status, eu o deixaria com o mesmo vazio que ele me mostrava naquele momento. Minha base de operações era o lugar mais improvável. A minha cozinha, acima da pequena confeitaria que herdei dos meus pais na Mooca, doçuras da nona, meu apartamento cheirava a baunilha e a planos de destruição. Por anos,
A confeitaria foi o centro da nossa vida. Foi com o dinheiro dos bolos e doces que paguei a faculdade de Lívia, que ajudei no casamento deles. Marcos sempre achou pitoresco, um negócio de bairro, insignificante. Ele não entendia que administrar aquele pequeno negócio por 40 anos me ensinou mais sobre balanços, fornecedores, fluxo de caixa e, principalmente, sobre a natureza humana do que qualquer MBA que ele ostentava. Ele me subestimou. Foi seu primeiro erro, o erro fatal. Enquanto Lívia dormia sedada, eu passava as madrugadas em claro, não com livros de receitas, mas com os velhos cadernos de contabilidade do meu marido. Antônio, meu falecido esposo, era um contador à moda antiga, meticuloso, desconfiado. Ele nunca confiou em Marcos. Esse rapaz tem pressa demais, Helena. Quem corre muito tropeça, ele me dizia. Antes de morrer, ele me fez prometer que eu sempre cuidaria das finanças da família, que manteria os olhos abertos. Eu não entendia a urgência na época. Agora entendia. Eu comecei a puxar o fio da meada. Marcos havia convencido Lívia a colocar grande parte do patrimônio dela, a herança que deixei para ela, em seus negócios. Uma holding de investimentos que ele criou, ele era o administrador exclusivo. Nos jantares de família, entre um gole e outro de um vinho caríssimo, ele se gabava de seus feitos, de suas estratégias agressivas. Eu ouvia tudo, a sogra silenciosa no canto da mesa, e arquivava cada nome, cada empresa, cada detalhe. Eu tinha uma memória de elefante, algo que ele sempre zombou. Mamãe lembra até da cor da meia que eu usei no batizado, ele dizia, e todos riam. Minha memória era meu arsenal. O primeiro passo foi reativar velhos contatos. Liguei para seu Afonso, o contador que trabalhou com meu marido por 30 anos. Marcos o havia forçado a se aposentar, chamando-o de obsoleto, substituindo-o por uma equipe de jovens engravatados da Faria Lima. Seu Afonso guardava uma mágoa profunda. Eu o convidei para um café na minha cozinha. O cheiro de pão de queijo recém-assado enchia o ar. Contei a ele o que havia acontecido. Não a parte do soma, apenas que eu estava preocupada com o patrimônio de Lívia, agora que ela estava incapacitada. Pedi que ele me ajudasse a organizar os papéis. Seus olhos pequenos brilharam por trás dos óculos de aros grossos. Ele viu a verdade não dita, viu a oportunidade de uma retribuição justa. Será um prazer, dona Helena, um prazer. Por 2 semanas, enquanto eu passava os dias no hospital, lendo para Lívia, cantando canções de ninar que ela amava quando criança, minhas noites eram com seu Afonso, espalhados pela minha mesa de jantar. Entre xícaras de café forte estavam os relatórios anuais das empresas de Marcos. Ele era arrogante em sua papelada. Acreditava que ninguém teria a paciência ou a inteligência para decifrar suas manobras. Encontramos o que procurávamos, uma teia complexa de empresas de fachada, transações superfaturadas com fornecedores que, na verdade, pertenciam a ele mesmo e um esquema de desvio de lucros para paraísos fiscais. Ele estava sangrando a própria empresa, inflando os resultados para atrair um grande investidor anjo que o catapultaria para a estratosfera corporativa. O patrimônio de Lívia era a garantia, o lastro que dava credibilidade a tudo. O plano tomou forma. Não seria um ataque frontal, seria uma implosão. Usaríamos a própria ganância dele contra ele. Seu Afonso, com seu conhecimento enciclopédico de brechas fiscais e regulatórias, preparou um dossiê anônimo, detalhado, cirúrgico e inegável. Não o enviaríamos para a Receita Federal. Isso seria lento, burocrático. Nós o enviaríamos para alguém muito mais rápido e letal. O principal concorrente de Marcos, um homem que ele havia humilhado publicamente em um evento do setor meses antes. E como um golpe de misericórdia, uma cópia iria para o celular pessoal do tal investidor anjo. Eu sabia o número. Marcos o deixara anotado num guardanapo em um dos almoços de domingo. Eu guardei o guardanapo. Eu guardava tudo. A segunda frente do ataque era social. Marcos cultivava a imagem de marido devotado, de homem de família. Era uma mentira bem contada. Eu sabia de suas escapadas, das viagens de negócios que não constavam na agenda da empresa. Lívia, em sua fé cega, nunca desconfiou. Mas eu sim. Contratei, usando o dinheiro das minhas economias, um detetive particular, um homem discreto, recomendado por um primo advogado. Pedi a ele que não investigasse o presente, mas o passado recente. As provas vieram em um envelope pardo, entregue na minha confeitaria. Fotos, nítidas, cruéis. Marcos com outra mulher. Não era um caso, eram vários. Em restaurantes caros na Haddock Lobo, em hotéis de luxo no Guarujá. A amante principal, descobri, era a esposa de seu sócio majoritário. A ironia era deliciosa e doentia. O dia da execução foi uma
terça-feira cinzenta. A garoa batia na janela do quarto de Lívia. Naquela manhã, ela havia apertado minha mão. Um movimento fraco, quase imperceptível, mas que para mim foi um terremoto de esperança. Sentei-me ao seu lado, segurando sua mão, e com a outra, peguei meu celular. Enviei uma única mensagem de texto para seu Afonso. Pode servir o café. Era o nosso código. Ele sabia o que fazer. O dossiê foi enviado. Minutos depois, de um número pré-pago que eu destruiria em seguida, encaminhei as fotos mais comprometedoras para o sócio de Marcos e para um conhecido colunista social com a nota, o drama do empresário com a esposa em coma. Então, eu esperei. A espera foi a parte mais difícil. Cada bip do monitor cardíaco de Lívia parecia uma contagem regressiva. Eu continuei minha rotina. Li para ela um capítulo de O Pequeno Príncipe. Penteava seus cabelos longos e loiros. Falava sobre os netos, sobre como Miguel havia feito um gol no futebol da escola e Sofia estava aprendendo a tocar piano. E em meu bolso, o celular vibrava com o apocalipse que eu havia desencadeado. As notícias começaram a surgir em portais financeiros. Ações da M-Corp despencam após rumores de fraude. Investidor anjo suspende aporte milionário. CEO Marcos Andrade sob investigação interna. O castelo de cartas dele estava desmoronando exatamente como eu planejei. 2 dias depois, ele apareceu no hospital. Eu o vi saindo do elevador. Parecia ter envelhecido 10 anos. O terno caro estava amassado, a barba por fazer, os olhos vermelhos e fundos. Ele caminhou até mim, que estava sentada no corredor, e sua arrogância havia sido substituída por um desespero febril. Foi você, ele sibilou, a voz rouca. Sua bruxa velha, você me destruiu. Eu o encarei, meu rosto uma máscara de gesso. Não senti medo, não senti nada, além de um frio glacial. Eu não sei do que você está falando, Marcos. Eu estou aqui, cuidando da minha filha, a sua esposa. Onde você estava? Ele passou as mãos pelos cabelos, transtornado. Meu sócio me expulsou da empresa. A mulher dele pediu o divórcio. O investidor sumiu. Minhas contas foram bloqueadas. Eu perdi tudo. Tudo. Ele estava quase chorando. Por quê? Por que você fez isso? Eu me levantei. Fiquei a centímetros de seu rosto e, pela primeira vez, deixei que ele visse a verdade nos meus olhos. A ausência total de piedade. Some, eu disse, a palavra saindo como um sopro de veneno. Some da minha vida. Some da vida dela. Você não existe mais. Ele recuou como se eu o tivesse esbofeteado. Deu-me um último olhar, uma mistura de ódio e pavor, e foi embora. Eu o observei até ele virar no corredor, um homem que se tornara um fantasma. Não senti triunfo, senti um vazio imenso, oco. O preço da minha paz era a minha própria alma. Naquela semana, os médicos começaram a diminuir a sedação de Lívia. O processo de despertar era lento, e foi numa tarde ensolarada, quando a luz dourada invadia o quarto, que ela abriu os olhos e me viu. Sua voz era um sussurro fraco. Mãe, eu chorei pela primeira vez em meses. Um choro silencioso, de alívio e de dor. Abracei seu corpo frágil, sentindo o cheiro dela, o calor da sua pele. Eu a tinha de volta. E então ela perguntou: onde está o Marcos? Ele não veio me ver? E foi aí que meu coração parou. Foi aí que a mentira nasceu, pesada e amarga na minha língua. A mentira de que ele estava viajando, de que estava ocupado. Uma mentira para protegê-la, mas era também uma mentira para me proteger, para esconder o monstro que eu havia me tornado em seu nome. Agora meses se passaram. Lívia está em casa. A fisioterapia é intensa, mas a cada dia ela recupera um pouco mais de si mesma. Miguel e Sofia enchem a casa de risadas novamente. A vida, superficialmente, voltou a uma espécie de normalidade. Marcos, ninguém sabe dele. Desapareceu como eu ordenei. Lívia acredita na história de que ele a abandonou no pior momento de sua vida, que a traiu e fugiu. É uma verdade parcial, a única que ela pode suportar. Ela o odeia por sua covardia, e eu a deixo odiá-lo. É mais fácil do que deixá-la saber que sua mãe, a doce nona que faz os melhores sonhos de padaria da Mouca, é capaz de uma crueldade calculada que destruiu um homem por completo. Às vezes, à noite, eu sento na varanda do meu apartamento. A cidade de São Paulo se estende à minha frente, um mar de luzes cintilantes. Cada luz é uma vida, uma história. Eu me pergunto quantas outras guerras silenciosas estão sendo travadas por trás daquelas janelas. Eu olho para as minhas mãos, enrugadas pela idade e pelo trabalho. São as mesmas mãos que amassaram pão a vida inteira, que afagaram os cabelos da minha filha, que agora seguram os meus netos, mas são também as mãos que assinaram a sentença de um homem. Eu salvei minha família, eu a protegi, mas a que custo? A doçura da confeitaria não disfarça mais o gosto amargo que sinto na boca. A vitória tem o sabor de cinzas. Eu troquei a dor da perda iminente pela dor da culpa eterna, e enquanto observo a cidade que nunca dorme,
Eu entendo. A guerra não acabou. Eu apenas venci uma batalha. A verdadeira luta, a de conviver comigo mesma, essa vai durar pelo resto dos meus dias. Eu pagaria esse preço de novo, 1000 vezes por ela. Mas isso não significa que ele não seja pesado. É o peso do meu segredo. A minha penitência silenciosa no coração pulsante de São Paulo. O ar da noite entra pela fresta da janela, trazendo consigo o zumbido incessante da metrópole, uma canção de ninar para os insones. Fecho os olhos por um instante e o cheiro de fermento e açúcar, impregnado em minhas roupas e na minha alma, se mistura ao cheiro de asfalto molhado e poluição. É o perfume da minha vida, uma vida construída sobre a base sólida da farinha e da água, do trabalho honesto que meu falecido marido, Antônio, e eu começamos há 50 anos, numa portinha no Brás, a Doce Amália. O nome era uma promessa de doçura, de conforto, de momentos felizes compartilhados ao redor de uma mesa. E por décadas foi exatamente isso. Nossas mãos, as dele fortes e calejadas, as minhas ágeis e precisas, transformavam ingredientes simples em pequenas alegrias. Vimos o bairro mudar, a cidade crescer, os clientes se tornarem amigos e os filhos desses amigos trazerem seus próprios filhos para provar o nosso pão de ló. Nossa filha, Helena, cresceu ali, entre sacos de farinha e o calor dos fornos. Aprendeu a ler decifrando os rótulos das embalagens e a contar pesando o açúcar na balança. A confeitaria era o seu playground, o seu refúgio, o seu mundo. E quando Antônio se foi, levado por um coração que trabalhou demais, foi Helena quem segurou a minha mão e disse que continuaríamos. E continuamos. Ela, com a mente brilhante para os negócios, expandiu a Doce Amália, abriu filiais. Eu continuei na matriz, no meu posto, com as minhas receitas, o meu forno, o meu santuário. A promessa de doçura continuava viva, agora para os meus netos, Lucas e Sofia, que corriam pelo mesmo chão de ladrilhos gastos que a mãe um dia correu, com os rostos sempre lambuzados de chocolate. A doçura, no entanto, começou a azedar há 1 ano. Começou com um nome sussurrado, um fantasma do passado de Antônio, que eu julgava enterrado junto com ele. Ricardo. O nome soou estranho nos lábios de Helena. Ele havia sido sócio de Antônio no início, antes mesmo de eu conhecê-lo. Uma parceria que terminou mal, com acusações e ressentimento. Antônio nunca gostou de falar sobre isso, dizia apenas que Ricardo era um homem que dançava conforme a música do diabo. Na época, eu não entendia a profundidade daquelas palavras. Agora entendo. Ricardo ressurgiu das cinzas de um passado esquecido, não como um fantasma, mas como um abutre. Ele alegava que Antônio o havia enganado, que uma parte daquele império de doçura lhe pertencia por direito. Ele não veio com advogados e papéis. Veio com o veneno nos olhos e a ameaça velada na voz. As primeiras visitas foram à loja do Itaim, a mais movimentada, a joia da coroa de Helena. Ele sentava-se a uma mesa no canto, pedia um café que mal tocava e apenas observava. Seus olhos seguiam cada movimento da minha filha, cada sorriso que ela dava a um cliente, cada ordem que passava a um funcionário. Eram olhos que não viam uma mulher de sucesso, mas um alvo. A presença dele era uma mancha, uma nódoa na atmosfera alegre da confeitaria. Helena, minha valente Helena, tentou ignorá-lo, tentou ser profissional, ofereceu-se para que seus advogados conversassem com os dele. Ele riu, um riso seco, sem humor. Meus advogados não usam terno, querida, ele disse, e o sangue gelou nas veias da minha filha. Depois vieram os telefonemas, no meio da noite, vozes que não se identificavam, fazendo perguntas sobre a rotina dos meus netos. Não? Onde Lucas estudava? Sofia gostava de qual parquinho? Ameaças que não eram ditas, mas que pairavam no ar, densas e sufocantes como a fumaça. A polícia foi acionada. Fizeram boletins de ocorrência, mas Ricardo era escorregadio, um mestre nas sombras. Não havia provas concretas, apenas o medo crescente que se instalava em nossa família como um câncer. Helena começou a emagrecer. Seus olhos ganharam olheiras profundas. O riso dela, antes tão fácil, tornou-se raro. Eu via a minha menina murchar. Via o terror corroendo a alegria que eu e o pai dela passamos a vida inteira construindo para ela. O ponto de ruptura aconteceu numa tarde de terça-feira. Eu estava na confeitaria do Brás, ensinando a um jovem aprendiz o ponto certo da massa folhada. Quando ele entrou, Ricardo. Era a primeira vez que ele ousava pisar
entrar no meu santuário. O cheiro de baunilha pareceu recuar diante do seu perfume amadeirado e caro, da sua aura de perigo. Ele caminhou lentamente até o balcão, ignorando os outros clientes. Seus olhos me avaliaram de cima a baixo, como se eu fosse um ingrediente a ser medido. Dona Amália, ele disse, a voz falsamente cordial. Seu pão de ló continua famoso, mas um negócio de família é frágil, não é? Tão fácil de quebrar como um ovo. Ele pegou um dos ovos da cesta sobre o balcão. Seus dedos longos e bem cuidados o envolveram. Eu fiquei em silêncio, minhas mãos cobertas de farinha paralisadas sobre a massa. Basta um pouco de pressão no lugar certo. Ele continuou, o sorriso se alargando em seus lábios finos. E tudo se espatifa. A casca, a clara, a gema, uma bagunça que ninguém consegue limpar. E então ele apertou. O ovo se partiu com um estalo úmido, o conteúdo escorrendo por entre seus dedos e pingando no chão limpo. Ele limpou a mão em um guardanapo de papel, jogou-o sobre a sujeira e me olhou nos olhos. Sua filha é inteligente. Ela vai entender o que precisa ser feito para evitar a bagunça. Diga a ela que a minha paciência está acabando. Ele se virou e saiu, deixando para trás o silêncio chocado dos funcionários e o cheiro de medo. Naquele momento, olhando para a sujeira no chão, para o símbolo da vida esmagado com tanto desdém, algo dentro de mim se partiu. A padeira dócil, a avó amável, a viúva resignada, ela morreu ali. E em seu lugar, nasceu uma loba disposta a tudo para proteger sua cria. A guerra silenciosa que ele travava contra nós teria uma resposta, não nos tribunais dos homens, que se mostraram inúteis, mas no único tribunal que ele entenderia, o da consequência. Naquela noite, eu não dormi. Enquanto Helena chorava ao telefone, dizendo que venderia tudo, que daria a ele o que quisesse, que só queria que ele sumisse, eu tomei a minha decisão. Eu me lembrei de uma velha caixa de metal que Antônio guardava no fundo do nosso guarda-roupa. Ele a chamava de sua apólice de seguro. Uma vez, anos atrás, eu perguntei o que havia dentro. Coisas que um homem honesto precisa saber sobre homens desonestos, Amália. Reze para que você nunca precise abrir. Eu nunca havia rezado tanto quanto naquela noite. Depois que Helena desligou, fui até o quarto, o mesmo que dividi com meu marido por quase 50 anos. O cheiro dele ainda estava ali, fraco, no tecido do seu paletó favorito. Abri o guarda-roupa e por trás de pilhas de lençóis de linho, encontrei a caixa. Estava fria e pesada. A chave, eu sabia onde estava, dentro de um pequeno livro de receitas que ele me dera no nosso primeiro aniversário de casamento. A chave para a doçura e a chave para a escuridão, guardadas no mesmo lugar. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde tantas vezes ajudei Helena com a lição de casa, e abri a caixa. Dentro não havia dinheiro ou joias. Havia cadernos de contabilidade, com anotações detalhadas da época da sociedade com Ricardo. Havia cópias de documentos, recibos, nomes, datas e um diário. Um diário de Antônio, escrito com sua caligrafia forte e angular. Passei a noite e a madrugada lendo, montando o quebra-cabeça. A história era mais suja do que eu imaginava. Ricardo não fora apenas enganado. Ele era o enganador. Ele usara a confeitaria como fachada para lavagem de dinheiro, para negócios com gente perigosa, gente que não perdoava dívidas. Antônio descobriu e o expulsou da sociedade, comprando sua parte com o pouco dinheiro que tinha e um empréstimo enorme para limpar o nome do negócio e se livrar dele. Mas Antônio era esperto. Ele não apenas o expulsou, ele guardou as provas. Cada transação, cada nome, cada crime. Estava tudo ali, documentado com a precisão de um contador e a fúria de um homem traído. Ricardo não queria uma parte da Doce Amália por justiça. Ele queria silêncio. Ele queria destruir a prova viva do seu passado, o negócio que floresceu honestamente depois que ele foi expurgado, e queria nos punir por essa prosperidade. Ameaçar Helena e meus netos era a sua maneira de garantir que o passado ficasse enterrado. Mas ele cometeu um erro. Ele achou que o guardião daquele segredo era Antônio. Ele não contava com a viúva. Nos dias que se seguiram, eu me movi com um propósito que não sentia há anos. Eu era uma sombra na minha própria vida. Para minha família, eu era a matriarca abalada, oferecendo palavras de conforto e bolos quentinhos. Mas à noite, eu era uma estrategista. Estudei os cadernos até decorar cada linha. Identifiquei os nomes que se repetiam. Um deles me chamou a atenção. Valdemar. Antônio o descrevia no diário como o cão de guarda de Ricardo na época. Um homem tão perigoso quanto o chefe, mas que havia sido descartado quando não era mais útil. Uma busca rápida na internet me mostrou um Valdemar, agora envelhecido, dono de uma borracharia na Zona Leste. O tipo de homem que guarda rancor como quem guarda um tesouro. Eu fotografei as páginas mais incriminadoras com um celular pré-pago que comprei numa banca de jornal. Criei um e-mail anônimo numa landing
House, no centro da cidade. Eu me sentia uma personagem de filme, mas o medo e a adrenalina me mantinham focada. Eu não estava apenas cozinhando uma vingança. Eu estava assando-a em fogo lento, garantindo que cada parte estivesse no ponto certo. A minha sentença não seria entregue por um juiz de toga, mas pelo eco dos próprios crimes de Ricardo. O passo mais difícil foi o contato com Valdemar. Eu não podia ir até ele. Seria um risco enorme, mas o diário de Antônio me deu outra pista. O nome de um bar que Valdemar frequentava religiosamente todas as quintas-feiras. Paguei um motoboy, um rapaz que fazia entregas para a confeitaria, e em quem eu confiava a minha vida, para entregar um envelope. Dentro, apenas uma das fotos dos documentos, uma que implicava diretamente Valdemar junto com Ricardo. E um bilhete. O passado não esquece. Se quiser o resto, espere um e-mail e o endereço do e-mail anônimo que eu havia criado. A resposta veio em menos de 24 horas. Um e-mail curto e grosso. Quem é você? O que você quer? A minha resposta foi igualmente direta. Eu sou a memória do que ele te fez. Eu quero justiça. Ele está ameaçando a minha família. Eu tenho tudo. Provas que te colocam na cadeia junto com ele, ou provas que podem te dar a vingança que você espera há 30 anos. A escolha é sua. Anexei outra página do caderno, uma que detalhava como Ricardo havia desviado uma grande quantia de dinheiro que pertencia a Valdemar e a outros associados. Eu estava jogando gasolina em brasas antigas e rezei para não me queimar na explosão. A negociação foi tensa, travada na impessoalidade da internet. Valdemar queria as provas. Eu queria a garantia de que Ricardo seria neutralizado. Permanentemente, eu não usei essa palavra. Eu disse que ele precisava desaparecer da vida da minha família, que nunca mais pudesse nos machucar. A linguagem era a das sombras, e eu a aprendi rapidamente. Finalmente, chegamos a um acordo. Eu enviaria o pacote completo de documentos para uma caixa postal que ele indicou. Em troca, ele e seus amigos do passado fariam uma visita a Ricardo, uma visita para acertar as contas. Na noite em que enviei o pacote, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui fechar o envelope. Eu fui a uma agência dos Correios longe de casa, usando um chapéu e óculos escuros, sentindo-me ridícula e aterrorizada. Ao colocar o pacote na caixa de correio, senti como se estivesse postando a minha própria alma. Naquele envelope, não iam apenas papéis velhos. Ia a minha inocência, a minha paz de espírito, ia a doçura da Amália que eu costumava ser. Eu assinei a sentença de um homem. Não com uma caneta, mas com um selo postal. 2 semanas se passaram. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Cada sirene na rua me fazia pular. Cada noticiário era uma fonte de ansiedade. Helena me dizia que os telefonemas haviam parado, que Ricardo não tinha sido mais visto. Havia um alívio cauteloso em sua voz. Eu apenas assentia, o coração martelando contra as minhas costelas. Então, a notícia veio. Não foi um escândalo, foi uma nota curta na seção policial do jornal. Um empresário, Ricardo Viana, encontrado em seu carro num terreno baldio na Grande São Paulo. A polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio, roubo, seguido de morte. Mas eu sabia a verdade. Não houve roubo. Houve um acerto de contas. Uma dívida antiga, paga com juros de sangue. Os cães de guarda, finalmente, haviam se voltado contra o antigo mestre. Naquele dia, Helena chorou de alívio. Meus netos, sem entender a dimensão do que acontecia, sentiram a mudança na atmosfera da casa e voltaram a sorrir abertamente. A nuvem de medo que pairava sobre nós havia se dissipado. Eu os abracei, senti o calor dos seus corpos, o cheiro dos seus cabelos e soube que havia feito a coisa certa. Eu os salvei, eu os protegi e agora, aqui estou eu, na janela do meu apartamento. Meses depois, a cidade brilha indiferente. A vida da minha família voltou ao normal. A doce Amália prospera. Helena recuperou o brilho nos olhos. Lucas e Sofia correm e brincam. A promessa de doçura foi cumprida, mas o gosto na minha boca é amargo. A vitória tem o sabor de cinzas. Eu troquei a dor da perda iminente pela dor da culpa eterna. E enquanto observo a cidade que nunca dorme, eu entendo. A guerra não acabou. Eu apenas venci uma batalha. A verdadeira luta, a de conviver comigo mesma. Essa vai durar pelo resto dos meus dias. Eu pagaria esse preço de novo, 1000 vezes, por ela, por eles. Mas isso não significa que ele não seja pesado. É o peso do meu segredo, a minha penitência silenciosa no coração pulsante de São Paulo. Às vezes, quando estou sovando a massa na madrugada, no silêncio da confeitaria, sinto um arrepio. Sinto como se a sombra de Ricardo estivesse ali, no canto, observando-me com aqueles olhos frios. Eu vejo seu rosto nos reflexos dos vidros das vitrines. Ouço seu riso
debochado, no silvo do forno a gás. Ele se foi, mas ele me assombra. Ele se tornou o fantasma que vive dentro de mim. A confeitaria, meu santuário, agora tem um altar profano. O balcão onde ele esmagou o ovo é um local que eu evito tocar. O chão, por mais que minhas funcionárias o lavem, para mim sempre terá a mancha invisível da sua ameaça. A doçura que eu produzo para o mundo é uma máscara para a amargura que guardo para mim. Ninguém sabe, ninguém nunca saberá. Helena acredita que a polícia finalmente fez seu trabalho, ou que Ricardo simplesmente se envolveu com as pessoas erradas e teve o fim que merecia. É melhor assim. A inocência dela é o meu prêmio e a minha punição. Eu a protegi não apenas de um monstro, mas da verdade monstruosa do que a mãe dela foi capaz de fazer. Hoje, Lucas me trouxe um desenho da escola. Era um desenho da nossa família. Eu, ele, Sofia e Helena, todos sorrindo em frente à confeitaria. No meu balão de fala ele escreveu: "Vovó, a senhora faz os melhores doces do mundo." Eu sorri, agradeci e o abracei com força, inalando o cheiro de infância que vinha dele. Mas por dentro, uma voz sussurrou: "E os segredos mais amargos também, meu neto. O peso não diminui com o tempo. Pelo contrário, parece se assentar nos meus ossos, tornando cada passo um pouco mais lento, cada suspiro um pouco mais fundo. É o preço da paz deles, uma paz comprada com a minha." E enquanto a noite avança e as luzes de São Paulo começam a piscar como estrelas caídas, eu me afasto da janela. A madrugada está chegando e com ela a hora de assar o pão, a hora de voltar ao meu disfarce, à minha rotina, ao meu ato de contrição. Minhas mãos, as mesmas que selaram o destino de um homem, pegarão a farinha, o açúcar, os ovos, e eu criarei doçura a partir da minha escuridão, alimentando a vida que jurei proteger. Um pão de ló de cada vez. É a minha sentença, e eu a cumprirei em silêncio até o meu último dia. E assim termina mais uma história que a vida me ensinou. Nem sempre o final é o que esperamos, nem sempre a justiça tem o gosto doce que imaginamos. Às vezes, ela é amarga como café sem açúcar, mas é assim que a vida é, meus queridos. Complicada, real e sempre nos ensinando alguma coisa. Se vocês gostaram dessa história, deixem nos comentários o que acharam. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Uma mulher da minha idade tem muitas histórias guardadas e vocês merecem ouvir todas elas. Até a próxima e que Deus os abençoe.